contar uma coisa aqui pro povo, tio, que eu lembro. Você me autoriza? E também você me autoriza ensinar as crianças algo gostoso para elas? Criançada? Ei, gurizada, como diz o gaúcho, tio. Gurizada, aqui ó, o pastor Damasceno autorizou, não estão ouvindo. Ei, menino. Ó, eu? Eu quero vos ensinar o que o Senhor nos ensinou quando ele pegou aquela criancinha no colo. Quando for hora de culto, quando Jesus estiver falando, fica quietinho, perto da mamãe, do papai, que ele vai te chamar e colocar no colo e te abençoar, tá? Deus abençoa. Obrigado, pastor Damasceno. E eu estou muito feliz de estar aqui. Glória a Deus. E Deus tem confirmado. Eita, a irmã cantou um hino ali que só Jesus mesmo. Ele cuida de ti. E ele tem confirmado, pastor Damasceno, ele é pastor, que a minha ficar aqui em Barras. E ele disse o que eu tenho que fazer, qual a minha missão. E a missão é grande. A missão é grande. Às vezes eu vou usar o celular, né, porque minha visão não é muito boa. Eu estou usando óculos e já tem 2 anos. E a calcular ela baixa. Então o pastor Damasceno, os irmãos veio ali mexendo no celular, não é nada demais, é uma rede social. Eu lendo a mensagem, lendo algum versículo. E a gente agradece aos irmãos, à igreja, ao irmão aqui, o dono da casa, e à irmã por esta oportunidade em receber este povo. Eu gostaria de ler uma palavra e dar um testemunho. A palavra do Senhor diz assim, em Isaías capítulo 9, fala assim: mas a terra que foi angustiada não será, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envaleceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegrarão na ceifa, e como exultam quando arrepartem os despojos. Faz me lembrar ali de essa época, irmão pastor Damasceno, que é a época da colheita do algodão. Não pode chover, não pode molhar, e eles ficam alegres, irmãos, quando eles colhem. Eu trabalhei no algodoeira e eu fiz lembrar-me isso aqui, ó. E como exalto quando se repartem os despojos, ou seja, o que eles colheram. Que coisa, né? Que coisa. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o cajado do seu ombro e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no túmulo da batalha e todo o manto removido em sangue serão queimados, serão servidos de combustível ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e chamará o seu nome. Olha o nome do Senhor Deus: Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vamos lá? Alguém quer saber quem é este Príncipe da paz? A igreja quer saber? Vamos lá. Vamos lá. Quem é este Príncipe da paz? Vamos lá. Já eu vou contar o testemunho, mas eu vou ler aqui para os irmãos
quem é o príncipe da paz. E quem é este Criador? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. A cura, a libertação, a salvação. Todas as coisas foram feitas por ele. Que benção! O teu filho que está nas drogas, que está na homossexualidade, que está no tráfico, que não está servindo ao Senhor, ele foi feito por ele. Oh, minha querida irmã, meu querido irmão, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. No princípio, olha o verbo. No presente, olha o presente. E a luz resplandece nas trevas. Resplandece agora, no presente, nesse momento. Esta luz que chama Jesus Cristo, o Senhor Salvador, o Deus forte, o príncipe da paz. Mas isso é gostoso. Quando Zaqueu estava ali, Jesus disse assim: Zaqueu, desce. Quando ele entrou ali, Jesus o recebeu gostoso. Que coisa! E as trevas não a compreenderam. E agora vai aqui no Atos 2:38. Olha o nome. É este nome que a igreja, que a cidade de Barras do Maratauã, a pequena Belém, precisa. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos. Olha quem que Deus comissionou: o apóstolo Pedro, para trazer a palavra, para estrondar o mundo. E aquele analfabetozinho, né, irmão pastor Damasceno, se levantou e disse. E eles falaram: que faremos, homens, irmãos? E Pedro, tomando a palavra, disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha para quem é a promessa. Que promessa ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a promessa vos de respeito a vós, a eles lá em Jerusalém, aos filhos deles e a todos os que estão longe, aos que estão em Barras, aos que estão no Piauí, como os muitos dizem, alguns preconceituosos nordestinos, com os nordestinos, os comedores de calango, os cabeça seca. Mas que benção encontrar este povo adorando a Deus, este povo sofrido, este povo adorando ao Senhor. Ver um pastor verdadeiro ao lado de vocês, louvando a Deus, cuidando de vocês, zelando por vocês. Este povo, Deus o ama. Deus ama cada um de nós. E Ele está aqui. Estava lá em casa, meditando. Na verdade, eu ando meditando direto, canto na rua, depois acho que você é louco. Porque a promessa vos respeito a vós, a vossos filhos e a todos quanto estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, quiser revelar ou chamar. É Ele que te chama,
É Ele que te elegeu antes que este mundo fosse mundo. Antes que sua mãe e o seu pai pudessem imaginar o teu nome, Ele já sabia, na presciência dele, você já era um eleito. Glória a Deus, aleluia. Ah, que bênção! Que bênção! Eu posso contar o testemunho, pastor? O senhor é o homem que está aí com a espada. Quando foi a última conversa que eu tive com ele, com o pastor Damasceno, tá tudo gravado, mas eu não me recordo. Acho que foi em março, foi em maio, acho que nos meados de março, provavelmente, porque eu lembro que os impostos de renda a gente começa a trabalhar de março até maio, né? A gente mexe com contabilidade. E aí eu lembro dos períodos assim, das coisas. Quando eu começar a falar alguma coisa assim, de alguma coisa, lembrar de data, eu vou ter que citar alguma coisa. Agora eu lembrei. Liguei para ele e falei assim, irmão Damasceno, se Deus me ver aí, né, eu estarei aí. Eu não tinha um centavo na conta. Aí imaginou, o cara vai com Mato Grosso trabalhar para ganhar dinheiro e diz que não tinha um centavo e vem rico, vem milionário. Quando Pedro estava na porta famosa, entrando para assistir o culto, como nós estamos fazendo agora, tinha um homem sentado lá e ele disse, Pedro, irmão Pedro, porque ele já estava acostumado com Pedro, com João, me dá um trocadinho aí. João disse assim, Pedro disse assim, nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E eu disse, Senhor, se o Senhor for para me ver a minha avó, eu vou. Se o Senhor não for para me ver, leve-a. Como eu contei na terça-feira, vou contar aqui presente ele, que não sei se a tia Salete falou. E levaram ela para Piripiri. Chegou lá em Piripiri, eu soube depois de 3 dias, 4. Eu não sou muito de ligar para as pessoas, eu não sou muito de incomodar ninguém. Nunca gostei, acho que ele lembra disso. Quando nós era criança, ele é o mais velho, né? O vovô tinha os seus problemas e ele segurava a corda. Esse rapaz aqui, esse moço. Eu respeito ele, nunca toquei no seu ofício, porque a minha avó dizia assim, respeite o pastor. A gente tem que respeitar o nosso pastor. E eu sempre respeitei ele como pastor, como meu tio. Agradeço muito a Deus pela vida dele, que se não fosse ele, nós não estávamos debaixo de uma casa. Ele sabe disso. Meu avô vendeu a casa naquela época, um homem. E minha avó foi lá e tomou as dores, pegou a casa e de volta. E ele sempre ali cuidando, zelando. Não, mamãe, as coisas não é assim. Não, papai, as coisas não é assim. Não é porque eu sou sobrinho dele, não. Estou puxando o saco dele, não. Ele é meu tio. Eu gosto dele. É que é um testemunho para vocês verem como que vocês estão sendo bem cuidados. Ouça o seu pastor. E ali, eu orei. Daí uma pessoa ligou. Não me ligou, não. Eu vi lá, assim, caiu um pix. Quem que não gosta de um pix, né? Aí caiu aquele pix. E eu peguei R$300. Daí eu falei assim, vou guardar para pagar a passagem da vovó. E angustiado, aí vi a vovó. Angustiado. E eu falei com a moça que a irmã dela trabalha numa agência de vender passagem. Ela disse, não, minha irmã vende a preço de banana. Eu falei, tá bom. Que se era 2.000, era R$500. Aí eu fiquei alegre, né? Liguei para a companhia, e ela disse que foi, passou uma semana, passou 15 dias e nada. Aí eu disse, meu Deus, me mostra um caminho. Se for para me ver a minha avó, o senhor me mostra um caminho. E uma pessoa pegou, falou assim, a mesma pessoa falou assim, por que você não liga fazer propaganda? Por que você não liga na CVC? Eles vendem fiado para quem tem o nome negativo. Digo, opa, sério? Vou liguei lá. Aí ela me ofereceu 5.000 a passagem, 5.600. Eu digo, não, eu não quero. Eu quero uma passagem para mim ver a minha avó. E ela me ofereceu, fui lá e falei, Zé Francisco, eu vou dar uma olhada aqui. Mexi aqui nos pauzinhos, vou dar uma olhada. Passagem, irmão, não se compra
durante o dia. Se compra de madrugada porque é baixo o preço. Para quem quiser viajar, tem essa dica. E aí ela pegou e falou assim: São Francisco, eu achei uma boa, manda aí. Eu falei, manda. Ela mandou 2.000, abaixou de 5.000, baixou para 3.500. Aí eu já tinha pesquisado e era essa passagem que eu queria, o mesmo horário, tudinho, e só que eu não tinha dinheiro. Aí eu lembrei dos R$ 300 e falei assim: amiga, faz favor, quanto que eu posso dar de entrada? Você divide? Ela assim, divide. Você vai viajar quando? Eu quero viajar em julho, nas férias. E ela só 2 meses antes, um mês antes a passagem tem que ser paga. Seu nome está negativo e a gente vai vender a passagem para você. Vai ser 10% de entrada, dos 2.000 dá 200.000. Aí, ó lá. Aí sobrou R$ 100 para mim comer o mês, né, lá em Cuiabá. Comprei a passagem. 15 dias, 30, 20 dias antes de vir, as minhas pernas começaram a doer. Eu fiquei 15 dias impossibilitado, não andando direito, não conseguia comer, não conseguia beber. E lá na escola que eu trabalho, a gente tem muita comida. E lá eles me falavam: Francisco, você comia tanto, 3, 4 vezes, por que você não estava comendo? Eu não sei, não conseguia comer. E quando eu entrei naquele avião, eu disse: Deus, seja feita a tua vontade. E quando eu desci em Teresina, e quando eu cheguei em Barras, ainda estava com aquele nervosismo. Hoje, olhando para trás, eu vi que o diabo não queria que eu estivesse nessa noite aqui. E através dessa viagem, eu liguei para o pastor lá de Teresina, que eu não sou do Ministério da Assembleia de Deus, e eu conversei com eles, Teresina, Picos e Piripiri. E eu falei: irmãos, eu quero voltar para os pés do Senhor. Eu estava um ano sem congregar. Quero voltar, quero ser dizimista. E diante da igreja aqui de Santinho, através do pastor Francisco Damasceno, aí eu quero dizer para vocês que vocês vão me ver nos cultos evangelísticos. Eu vou vir assistir os cultos, irmão Damasceno. O senhor tem meu WhatsApp. O senhor pode mandar o endereço. Tem 18 anos que eu saí daqui. Então algumas coisas não vou lembrar, mas vou lembrando. E Deus é muito bom pra gente. Então, irmãos, quando vocês estiverem na dificuldade, olhe para o Calvário. Quando vocês estiverem passando por qualquer momento, olhe para o Calvário. Lá no Calvário você vai encontrar tudo. O homem chamado Jesus Nazareno vai te dar tudo o que você precisa. A tua cura, a tua libertação, tudo. Eu tenho uma frase que eu criei, pastor Damasceno, que diz assim: Deus não precisa de alvará para nos abençoar. Tudo foi conquistado no Calvário, até a morte. Foi conquistada. Não pense que o teu problema, que a tua dificuldade, irmão, é grande. Olhe para o Calvário. Quando aquela irmã cantou aquele hino, Deus cuida. Quando lá cheguei, passei fome, tive que dormir no relento, não. Mas às vezes era necessário se fosse. Mas Deus cuidou de tudo. A vossa mãe, que é a mãe do meu tio, do pastor Damasceno, minha avó, nunca soube disso. Eu ligava para ela, falava: estava bem, está tudo bem, tudo bem. Mas esse aqui passou muitas coisas. E esse hino que a irmã, Deus cuida de ti, cuida e cuida mesmo. Estava trabalhando no posto de gasolina e eu estava com fome naquela noite. E falei: Senhor, eu queria comer uma comida tão gostosa hoje. E aquela dona do posto desceu, dona Kátia. Quem for em Itapurá vai saber quem é lá. Os Locatelli. E ela falou assim: Seu Francisco, tem janta. Eu não tinha jantado naquele dia. E nem almoçado, nem tomado café. Então, tem um ditado que você dormiu, a fome passa. E eu trabalhava à noite, dormia o dia todinho. Aí eu só ia comer quando eu chegava no Locatelli, porque tinha uma conveniência, que aqui a gente chama lanchonete. Lá eles chamam de conveniência. E lá eu comprava um pastel, um suco e comia. Aquele era meu almoço, minha janta, meu café do dia. E aí eu disse: Deus proverá. E ela desceu com uma marmitex assim, desse tamanho. E eu estava lembrando quando a irmã estava cantando esse hino.
todas as cenas que eu passei, estava lembrando através desse hino que essa senhora, os moço, não sei, cantou. E todas as cenas vieram, e uma das cenas foi essa que veio. E ela desceu, trouxe a marmita, e eu disse, essa aqui é comida que não é resto, não é rico, né? Rico da comida que não fez. Mas eu falei para Deus que eu queria comer uma comida gostosa. Aí chegou um senhor, fui atender ele lá no posto, e eu disse, agora eu vou comer. Parou todo mundo, eu abri a marmita. Irmãos, eu nunca em minha vida comi uma comida daquela. Tinha tudo do bom e do melhor. Porque não foi ela que preparou, foi Deus. Não faltou nada para mim, não aperriei. Eu acho que nunca agoniei você, né, o pastor Damasceno? Nunca, né? Durante esses 18 anos, né? E a mamãe e a vovó nunca falou isso que eu te aperrei, né? Nunca. E eu disse pra vovó, vó, me libera. Ela disse, vou completar 18 anos. Quando eu completar 18 anos, eu vou pro mundo. Eu tinha 13 anos, conheci um povo ali. E esse povo me deu, ia para Mato Grosso, trazer aquele som que o Demi Derica tem, o Bendito tinha lá em casa tem um certo tempo, aquele somzão grande que era DVD e tudo. Aí eles passavam com som, passavam com dinheiro, com roupa boa lá aqui no Segredo. Minha mãe me deu para uma mulher cuidar de mim, Dona Maria do Seu Nofre ali, não sei se a irmã conhece, Dona Maria do Seu Nofre ali do lado. Aquela senhora ali, ela disse que a vovó me levava desse tamanho. A Dona Maria ali, Dona do Seu Nofre, ela dizia assim, Ivonete, libera este rapaz, Ivonete. Deixa esse menino embora, ele precisa estudar. E quando eles me liberaram, que eu fugi de lá para ir para casa da minha avó, quando chegou hoje tem uma estrada ali que vai para o Mucambo, e ali tem um cemitério, pastor Damasceno. Então assim do lado, e a casa ficava do frente do cemitério, e nós morávamos mais para cá, aqui na entradinha aqui do Segredo. Eu corri ali, fui embora de madrugada, 3 horas da manhã, peguei ela, estava na casa da mãe dela, peguei minhas coisas e levei uns ovos, o cavalo gostava de ovo caipira. Vou levar esses ovos, essa farinha, levei e fui embora. Chegou na estrada, 5 horas da manhã, a Princesa do Sul passa. Acho que até hoje passa, não sei se ainda existe a Princesa do Sul. E ela passa. E tinha 2 homens na parada de ônibus. Eu falei, vocês vão para onde? Para Mato Grosso. Leva eu. Não, você não pode. Tem 13 anos. Não leva. Eu digo, um dia eu vou morar nessa cidade, neste estado. E fui. A minha avó me abençoou e disse, pode ir. Dia 6 de junho de 2008. A avó disse, Deus te abençoe. Chegou com 30 reais, colocou no meu bolso e disse, não fala para os meus filhos. E esses 30 reais que Dona Maria Sena, mãe do pastor Damasceno, me deu, eu guardei. Cheguei em Teresina, falei para minha tia, eu vou lavar roupa, eu vou cozinhar, vou passar para a senhora. Eu aprendi nesse interior, a mulher me ensinou. Eu lavava, passava, e ela tinha uma venda de coco. Lá em Teresina, tia Chica, grande prima, zona dele, ele sabe, a famosa tia Chica. E eu disse, tia, tudo que a senhora precisar de mim, a senhora faz. Ela me levou lá para vender água de coco. Eu digo, eu não quero nada que a senhora me dê, só um prato de comida, assim como minha avó me disse quando eu era criança. Com 10 anos, ela disse assim, filho, eu não posso te dar um calçado, eu não posso te dar um chinelo, mas um prato de comida, uma dormida, eu te dou. A minha avó disse isso. E ele sabe, a tia Salete sabe que ela vendia Hermes e tinha um chinelo da Hermes muito lindo. Naquela época eu quis comprar e pedi para ela. Ela disse, não, isso eu não posso te dar. Você vai ali, tinha um irmão, Ezequias, tinha uma sorveteria lá. Eu disse, tá bom, ela vai lá na sorveteria, pega um carrinho de picolé, venda e vai comprar e vai pagar seu chinelo. E ela fez o pedido. Ela fez o pedido. E aí disse, o pedido chegou, ela disse assim, chegou, mas você tá com dinheiro aí? Para pagar, porque eu tenho que pagar lá o Silvio Santos, né? Tem que pagar o Silvio Santos, o Silvio Santos era o dono, né? Eu disse, vó, eu vou vender os picolé. Aí fui vender os picolé, no primeiro dia acabou que chupou 5. Fui ligar e peguei emprestado 5 reais para ela. Ela me deu. Quando eu voltei, eu paguei os 5 que eu ganhei, dei para ela. Trabalhei 15 dias vendendo picolé para o Ezequias para pagar um chinelo de 10 reais. A minha avó deu. Então tudo que eu tenho, eu lavo bem lavado, cuido bem cuidado, bem zelado, porque a minha avó me ensinou isso. Eu aprendi dela. Quando os filhos estavam ausentes, ela estava me ensinando. Ela me ensinou muita coisa. E com esses 30 reais, eu me tornei contabilista. Hoje, isso não tem nada a ver, é só para dizer o quanto Deus cuida da gente, quando a mãe da gente cuida bem do filho. Quando ensina corretamente as coisas corretas, ele se torna pastor,
ele se torna médico, ele se torna um evangelista, um obreiro, uma boa pessoa. Quando a mãe, o pai faz isso com o filho. Já imaginou se ela tivesse me dado o chinelo? Tudo. Então, mães, pais, vão ter tudo para os seus filhos. Ah, porque eu sofri com a mamãe, com o papai, e meus filhos não vai. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ame os seus filhos, senhoras, senhores, filhos. Honre o teu pai para que você não vá parar na polícia, ficar 10 anos lá, porque os teus dias podem ser prolongados. Esses 10 anos dá para você fazer 2 faculdades e um curso técnico. Ou 5 cursos técnicos, se você for preso por 10 anos, 15 anos. Você pode estar ganhando dinheiro lá no Leônidas Melo, fazendo um curso técnico. Pode estar ganhando dinheiro bem aqui na escola. Mas não deixe de honrar o pai e a mamãe. É gostoso ter um pai. Quando me fizeram mal, que eu não podia ter o papai perto de mim, o pai dele dizia assim: não chora, você é um homem não pode chorar. Mas quando chora, ele pensa. Quando eu saía nas ruas vendendo caldo na rua, ele me abençoava todos os dias. Quando eu chegava, se ele não tivesse, ele saía 3 da manhã, o meu avô, que é pai do pastor, ia para o mercado, 3, 4 horas da manhã, e eu estava levantado, fazia os caldos e levava. Quando ele chegava, ele me abençoava. Ele me abençoava, o meu avô. Todo dia que eu entrava naquela porta, ele dizia assim: Deus abençoe você, meu neto. Você é um menino muito diferente. E eu estou aqui agradecido diante da igreja, agradecido ao pastor Damasceno, em nome do nosso pai, nosso avô, o meu avô, que cuidou muito. Igreja, ouça o seu pastor. Muito obrigado pela oportunidade. E lembre-se de Jesus. Lembre-se de Jesus. Entrega. Descansa em Jesus. Eu só quero citar um texto, uma leitura que eu li. O moço foi preso e condenado. E ele desejou que Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, perdoasse ele. E o amigo dele pegou, disse: eu vou pedir o perdão para Abraham Lincoln, em seu favor, amigo. Eu vou lá, eu tenho acesso a Abraham Lincoln. E aí ele entrou e falou: presidente, o meu amigo fulano de tal está preso, foi condenado à morte, e eu gostaria que o senhor pudesse o perdoar. Abraham Lincoln, um homem muito apurado, quer dizer, ocupado, pegou a caneta do seu bolso, pegou um rascunho e falou: fulano de tal está perdoado, o liberte. Oh! E o amigo saiu correndo, e levou à prisão, entregou o bilhete para ele, para o chefe, e o chefe autorizou e falou: amigo, eu ganhei o perdão seu. Ele disse: não, amigo, isso não é um perdão. Se ele, como presidente, ele ia fazer uma carta bonita, ia colocar um selo, e assim, e ele não recebeu o perdão de Abraham Lincoln. E no outro dia, colocaram ele, fuzilaram ele. Um perdão, quando não é recebido, não é perdão. E este Abraham Lincoln, chamado Jesus Cristo, está com a carta, que é o Calvário. Escreveu lá com o seu sangue: está consumado, está perdoado. Não rejeite este bilhete, este rascunho de Abraham Lincoln, chamado Jesus Cristo. Deus os abençoa. Amém.